Câmara dos Deputados acaba de aprovar a lei do mandante, que muda drasticamente como os clubes podem aí, principalmente no futuro, negociar os seus direitos de TV. Salve, salve galera! Eu sou Rodolfo Gomes e eu estou aqui para falar a respeito disso. Afinal, depois de ter sido rejeitada a MP do futebol, ano passado, que propunha algo parecido, os deputados deram sequência a um projeto de lei que visa mudar a maneira como os clubes negociam seus direitos de transmissão com as empresas de mídia, sejam elas TV ou sejam elas streaming. Antes de qualquer coisa, se você não está muito por dentro do assunto, eu vou dar uma explicada boa por aqui do que se trata, mas eu já te convido e já peço para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque a gente está preparando um material robusto, um doc mais propriamente, que vai te explicar aí passo a passo, bem didaticamente, do jeito que qualquer pessoa eventualmente possa entender sobre o que muda de verdade a partir de agora com essa nova lei. O que você precisa entender em primeiro lugar, que na Lei Pelé, que regia esse tipo de negociação aí entre clubes e TV, era necessário que para a TV transmitir algum jogo, ela tivesse os direitos dos dois clubes que vão jogar naquele dia. Para que essa partida fosse transmitida, não importava quem fosse o mandante. Ou, por exemplo, se o SBT tem os direitos do São Paulo e a Globo tem os direitos do Flamengo e vai jogar São Paulo e Flamengo, nenhum dos dois canais pode passar sem que haja uma negociação prévia entre as emissoras, o que gera os famosos jogos sem transmissão ou aqueles famosos apagões. Esse fato nunca chamou tanto atenção por conta do monopólio da Globo no Campeonato Brasileiro. Como ela sempre deteve aí contratos com todos os clubes, ela podia transmitir em todas as mídias todas as partidas. Mas aí com a entrada da Turner lá em 2016 no negócio, empresa que depois vem a ser conhecida como Warner Media, e que fechou contratos individuais para TV fechada com uma série de clubes a partir de 2019, essa questão aí começou a ser seriamente debatida. Afinal, os apagões começaram a aparecer, já que as emissoras jamais chegaram a um acordo para que todas essas partidas pudessem ser transmitidas. E uma solução fácil para esse problema passava pela sanção de uma nova lei, conhecida como Lei do Mandante. Essa que passou, que basicamente diz o seguinte: a partir de agora, o direito é do mandante daquele jogo, ou seja, o time que joga em casa. Se esse time que joga em casa tem contrato com o SBT, por exemplo, não importa mais com quem o visitante tenha contrato, o SBT tem direito de transmitir aquele jogo. Parece bem mais justo, não parece? Eu particularmente acho. O problema é que sem a negociação coletiva, isso pode gerar um distanciamento ainda maior no que se diz respeito às receitas entre os clubes de maior e os clubes de menor torcida. Mas a gente explica depois melhor no nosso doc, então repito, aí se inscreve aí para você não perder. No entanto, uma dúvida que pairava sobre essa aprovação do projeto de lei era: e a emenda Globo, a tal da emenda Globo, ela vai passar ou não? A gente contou para você essa semana aqui no News que o SBT fez um protesto durante a final da Copa América pedindo para que essa emenda não passasse de jeito nenhum. Mas ela passou. Passou, mas não exatamente como a Globo queria, e eu vou te explicar. Presta bastante atenção para você entender. Para quem não sabe, a emenda Globo foi uma emenda proposta pelo deputado Alex Manente, do Cidadania, que contou com o lobby da Globo, por isso que ela tem esse nome aí, que na verdade não é o nome dela, é o nome que foi dado pela mídia, E ela diz basicamente o seguinte: bom, tudo bem se a gente adotar a lei do mandante, não tem problema, mas ela não pode mudar os contratos já assinados antes dela, ou seja, como a negociação atual ela foi feita sob uma outra legislação, ela precisa ser respeitado dentro da legislação passada, fazendo com que os apagões continuem, até uma nova rodada de contratos. E vamos lembrar que os contratos do Brasileirão eles vão, não é até amanhã, 2024. Então a lei na prática só passa a valer para 2025. Mas, contudo, todavia, no entanto, os clubes aí que eventualmente subirem da Série B para a Série A e que não tenham eventualmente contrato nem com Globo ou Warner Media, eles já vão poder desfrutar da nova legislação. Exemplo, vamos supor aqui que o Operário suba para a primeira divisão. Para jogar a Série A, ele vai ter que negociar alguns contratos. TV aberta, TV fechada e o pay-per-view. No pay-per-view a Globo não tem concorrência, então a tendência é que o Operário feche com a emissora carioca, a não ser que ele faça como o Atlético Paranaense fez e lance um pay-per-view próprio. Ele está permitido, ele pode fazer isso a partir de agora. Na TV fechada,
a Globo tem aí a concorrência da Warner Media, que se de repente fechar com o Operário, ela pode passar todos os jogos do Operário como mandante, mesmo se esses jogos sejam contra visitantes que tenham contrato com a Globo, diferentemente dos clubes que ela fechou sob a legislação passada. Então na TV aberta, a Globo também hoje não tem concorrência, ela tem contrato com os 20 clubes da Série A, inclusive o Desafio Atlético Paranaense. Mas, eventualmente o Operário, eventualmente se ele sobe e fecha com o SBT, Record ou até mesmo o YouTube, então vamos supor, digamos que o SBT compre aí os jogos do Operário, se ele subir, mesma coisa, toda vez que o Operário jogar em casa, o SBT é dono desse jogo, pode passar mesmo sendo contra um time que a Globo mantenha contrato. E essa medida, para mim, foi perigosa. Apesar de muito justa, a meu ver, ela é perigosa e eu explico por quê. Porque se isso acontecer, certamente a Globo não vai gostar nada e vai judicializar o caso, dizendo que a sua exclusividade foi quebrada. Assim como ela fez durante a MP ano passado, lembra? No Campeonato Carioca. Naquela oportunidade ela resolveu rescindir o contrato, ela rasgou o contrato do Campeonato Carioca, porque ela disse que o Flamengo, ao transmitir suas partidas na internet, no YouTube, contra times que ela tinha contrato, desrespeitou o seu direito de exclusividade. Isso é muito perigoso. Mas então na prática é isso. Por enquanto nada muda, apenas para 2025, a não ser claro que esses times que não têm um contrato com TV subam e aí a gente pode entender o que vai acontecer nesses próximos anos, mas eu adianto aí que a gente deva ter batalhas importantes por direito de transmissão a partir do ano que vem, já dependendo de quem for subir. Esses times aí vão ter um poder muito maior de barganha na hora de negociar, muito diferente do que teve, por exemplo, o Red Bull Bragantino, do que teve o Cuiabá, entre outros, né? O que é sempre muito bom para o fim do monopólio da Globo. Ah, mas Rodolfo, com a Liga vindo aí, a negociação não vai ser coletiva? Deve ser coletiva. Mas e aí, como com negociação coletiva, como que fica essa coisa de direito de arena? Essa é uma pergunta fácil de fazer e difícil de responder, porque com negociação coletiva, realmente essa coisa de direito de arena, ela perde o seu sentido principal. Isso só vale para negociação individual. Mas o meu palpite é o seguinte, que os clubes estão se preparando para um plano B caso DM na liga, né? Algo que a gente, conhecendo aí o ego de todos os nossos cartolas, não é muito difícil de prever. No mais, gente, eu vou me ater a responder nesse nosso doc. Então, mais uma vez, se inscreve aí e ativa o sino para você não perder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.